Fala, galerinha, muito boa noite. Voltando aqui a fazer as análises de mercado. Fazia um tempo que eu tô parado em relação a isso, nunca mais tinha feito. E é isso aí. Vamos lá. Hoje o pregão 12/7/2022. A gente tem uma análise aí ainda macro de queda, embora o mercado tenha parado justamente nessa região de 98 mil. A gente tem uma região muito forte aí. O mercado tentou fazer uma consolidação numa estrutura mais macro, né? Deixa eu procurar aqui a estrutura macro. Justamente nesse ponto aqui, temos uma estrutura de acumulação. O mercado tentou dar continuidade, foi buscar a região de 103 mil, porém desabou de novo, tentando fazer uma reestrutura aqui de acumulação novamente. Aqui a gente tem uma tentativa de defesa, justamente no último ponto aqui de defesa, uma região de liquidez. Pode ver que as absorções de um canal macro de 60 minutos, a gente tem uma absorção aqui muito forte dessas regiões, vê que tem muito pavis. O mercado volta a testar, hoje abre com um contexto mercado meio misto, né? Mas já sobra defesa, mas a gente vê que aqui, justamente nessa posição onde o mercado está, na região de 98 mil, a região 90 é uma região bastante, vamos assim dizer, um ponto psicológico bastante forte. O mercado tenta de novo dar aquele suspiro, volta, faz um teste nessa região e possivelmente amanhã a gente tem uma continuidade dessa movimentação em relação à questão dessa movimentação. Analisando o contexto intraday, vamos analisar aqui, né? Vamos pegar os pontos. Temos as regiões aí que eu faço fechamento de 15 minutos, onde são regiões de polaridade, onde houve muita negociação e montagem de posição. E a gente tem trabalhando sempre com relação à questão do contexto. Mercado justamente nessa posição está nos 5 minutos, então já sofre aqui defesa, dá continuidade na movimentação do pregão de ontem, vem buscar a região da média de 34. Se a gente botar aqui, vai ter uma zona de fechamento com a região de polaridade. Vamos aqui colocar. Vai ter uma polaridade justamente nessa posição, nessa aqui, por aqui, ó, uma polaridadezinha aqui, mas isso não tão força. O ideal seria que ela viesse buscar justamente essa posição maior aqui, onde tem a maior zona de volume. Não veio, já sofreu defesa, as médias estavam alinhadas, apontando na direção de baixa. A gente tinha um contexto meio que misto a levemente baixista. O mercado dá uma movimentação justamente procurando as regiões aqui do 98,350. Essa região já está marcada aqui, justamente dessa polaridade onde tem nessa região aqui. A gente pode ver aqui, se eu botar o gráfico de 15 minutos, vai ficar mais fácil de ver a polaridade que o mercado veio buscar. 98,350. Vou botar no gráfico de linha. 98,350. Essa é a região aqui de polaridade. Hoje o mercado voltou, testou assim essa posição. Então, aqui eu tinha uma região de defesa, o mercado veio justamente na linha do número, e aí a gente pode tentar ver, de acordo com relação à questão de divergências, uma continuação do movimento ou uma reversão do movimento. No caso aqui foi reversão literalmente. Como assim? A gente olha aqui em relação à questão do gráfico, vê que existe divergência aqui do IFR, o IFR apontando aqui a uma leve divergência, além do encurtamento do movimento e uma defesa numa região de polaridade. É interessante fazer uma operação aqui? Cara, sim e não. Né? O risco retorno estava bem interessante. Projeção aí para cima, próximo ponto de liquidez seria justamente nessa próxima região aqui, ó, 500 pontos. Se você trabalhar com FIBO, nessa retração, a gente teria até a região de 61% aí para o mercado sofrer uma possível defesa, ou então buscando aqui a VWAP. O mercado buscou justamente essa região aqui, ó, já sofre defesa, região do 98,945, faz uma polaridade na VWAP com média de 20 e dá continuação do movimento de alta. E aí, onde teve outra operação de venda, que inclusive eu identifiquei, porém só deixei sinalizado, que seria justamente na renovação dessa região, que é uma zona de POC, com divergência e diminuição do volume. O mercado tenta 1, tenta 2, tenta 3, além de uma região muito forte de defesa. Terceira tentativa, ele não tem mais força de renovar a região, as médias já começam a acompanhar e diminuir o spread entre elas. E aí o mercado faz o que? Faz uma correção maior da movimentação. Porém, ainda existe um contexto da movimentação de alta para uma possível continuação da movimentação de alta. A gente pode ver que o mercado vem sofrendo aqui um encurtamento, defesas, e aqui já sofre justamente uma reversão do movimento, voltando para fazer um teste na posição. Se a gente puxar
uma FIBO aqui. E olha que região interessante, né? Uma região de extrema liquidez, porque além de uma POC média de 200 e uma zona de fechamento, a gente tem justamente, quer dizer, tem todos os sinais, né? Não precisa mais de nada. Então aqui foi justamente uma entrada com um potencial perca aí, se você quisesse mais, fosse mais conservador, esperaria o mercado andar mais, ver que não tenha tanta mais agressão em compradora, stopzinho de 190 pontos, um potencial de ganho aí até a VWAP. Você pode ver que também nessa convergência desse movimento, onde é que veio justamente o mercado procurar a região de 50% do movimento que estava lá na VWAP. Sofre defesa e aí depois no final do pregão já vem encerrar praticamente no mesmo ponto, que era na região da POC do pregão anterior. Para isso, a leitura no intraday foi essa, do dólar praticamente foi um dia direcional, embora um pouquinho chato, ele teve uma absorção justamente nessa média aqui de 34, umas duas absorções, tinha essa região, inclusive aqui eu fiz uma venda após essa absorção, vi que o mercado não ia andar, então estava levando as médias, então eu acreditei na continuação da movimentação de alta, porém entrei muito mal, então preferi sair da posição do que continuar na posição, porque meu stop estava muito grande. O mercado deu direcional, novamente uma região aqui de pullback, né? Tem um pullback na média de 9 junto com a VWAP e continuação do movimento até a zona de POC do pregão, sei lá de quando, mas foi um pregão aí, região de POC, ó. Bem aqui nessa polaridade que a gente pode analisar bem aqui. O mercado tinha essa polaridade aqui nesse ponto, defendeu, e aí a gente pode ver como o dólar é muito mais assertivo do que o índice. Praticamente foi a máxima do dia por alguns momentos. Região de acumulação, as médias estreitando o preço, diminuindo o spread entre elas. Mercado ainda com contexto comprador, continuação do movimento até a próxima zona de fechamento. E é isso. Amanhã a gente tem uma possível correção, se o mercado chegar até aqui, ele voltar e testar essa mesma região com uma região de polaridade, aí ele pode fazer uma correção muito mais forte. Por isso a gente tem um possível cenário de alta, ele voltando para testar essas regiões novamente. E é isso, galera. Eu vou voltar com meus vídeos, vou tentar fazer justamente um aprimoramento aí das regiões e do meu operacional e tentar postar mais para até me ajudar aí na questão da leitura. Faz muito tempo que eu não fazia isso, a maioria das vezes eu estou operando pelo celular e isso me deixa um pouquinho com o pé atrás de entrar na maioria das posições. E é isso. Valeu!